Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido pelos 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Passemos para a leitura da nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, o médium Francisco Cândido Xavier, o espírito Ney Lúcio e a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 12, Os Descobridores do Homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurada na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. É a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual ao seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir, de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto robusto na confiança compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa, lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera. De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante, e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu, e intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias
conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. É o capítulo de número 12 do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neo Lúcio, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, onde ele anota para nós o termo animais. Ele destaca: seres vivos organizados, dotados de sensibilidade, instinto e ação voluntária. Os animais diferem das plantas pelo instinto e pelo movimento. Diferem do homem porque este, devido ao pensamento contínuo, consegue raciocinar. Os animais, por questões didáticas, podem ser assim classificados: inferiores, os invertebrados; superiores, os vertebrados, que por sua vez podem ser irracionais, entre parênteses, os homens. Os animais irracionais são seres individualizados, em evolução, nos quais o princípio inteligente ensaia seus primeiros passos para a aquisição da razão, já apresentando indícios de inteligência e vontade. O seu psiquismo sobrevive à morte dos seus corpos e tem vida própria na dimensão em que vive, no permeio de uma vida corpórea e outra. Ele destaca de O Livro dos Espíritos a questão 593. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? E os espíritos responderam: isso é ainda um sistema. É verdade que predomina neles o instinto, na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Anotou Lamartine Palhano o termo animais no seu Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós almas imortais. Então ouçamos do CD Vansan, Solos de Violão, a faixa de número 8, Ave Maria dos Seus Andores.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. É livro, também a notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora Leon Denis, Caibar Responde. É o espírito de Caibar Chútil, pelo médium Altivo Caríssimo Panfiro. Esse livro, embora esteja sendo lançado recentemente, vem do arquivo que a instituição mantém no trabalho mediúnico de Altivo Caríssimo Panfiro, que também já retornou ao plano espiritual. Esse lançamento data exatamente deste ano, de 2017, a sua primeira edição. Então vejamos, o organizador desse livro é Mário Coelho. Qual é a proposta dele? Então vejamos. Em primeiro lugar, a editora destaca aqui uma nota, uma sinopse sobre o médium. Altivo Caríssimo Panfiro nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 24 de março de 1938. Sua vida junto à doutrina começou por volta de 1954. Em 1959 já atuava como médium no Centro Espírita José Carpinteiro. Trabalhava também na assistência social, que atualmente é a obra social Antônio de Aquino, com diversas atividades sociais que continuam a ser desenvolvidas no dia de hoje. Fundou o Centro Espírita Leon Denis em agosto de 1961, com apenas 23 anos, tendo reuniões públicas e cursos das obras básicas de evangelização infantil. Orientou os cursos e a parte mediúnica, trabalhando na psicografia, psicofonia, desobsessão e cura. Em 1983, instituiu nos trabalhos do centro os encontros, atividade essa que veio ainda mais divulgar as obras de grandes vultos do Espiritismo. Desencarnou em 17 de fevereiro de 2006. Altivo Caríssimo Panfiro, um marco na divulgação doutrinária, para a causa espírita, um exemplo de trabalho, renúncia e estudo. Vejamos agora o organizador, à guisa de prefácio, nos dá algumas informações sobre esta obra. Após ter terminado a organização dos 5 livros de Instruções dos Espíritos, achei que tinha terminado minha tarefa nesse campo. Até porque, conversando com um ou com outro, percebi que haviam pessoas com muito mais capacidade para realizar esse tipo de trabalho. Novamente instigado a fazer a organização de mais um livro, com o material que na casa existe, muito material. E, nesse mesmo período, o amigo Jailton Pinheiro me fala sobre as aulas dadas pelo benfeitor Caibar Chútil através do médium Altivo Panfiro, realizadas como instruções para o trabalho de um grupo de trabalhadores pioneiros na internet, na época chamado de IRC Espiritismo, e hoje chamado de Espiritismo Net. A amiga Vera Sá forneceu material impresso e deixou tudo guardado por uns 2 anos, até que as lutas de todos os tipos começaram a surgir. E sempre soubemos que na hora das lutas, o trabalho do bem é nosso maior socorro. E aí tomamos a iniciativa da organização das aulas para montar o livro. Filho debaixo de muitas provações, mas posso afiançar-lhes que não me faltou estímulo dos benfeitores espirituais. Mesmo quando pensava que meu corpo físico não aguentaria tamanha cota de trabalho, tendo mais de uma vez adoecido pela fadiga dentro daquilo que me disciplinei a fazer, como nos livros Instruções dos Espíritos, tive de selecionar os textos, retirando aquilo que era de cunho particular e direcionado para um ou outro componente do grupo, retirando também o que fosse repetitivo, retirando elementos de identificação de alguns companheiros ou de outros grupos espíritas para que não fossem identificados. Busquei tornar o texto bem agradável de ser lido e acrescentei bastante notas explicativas. No primeiro momento, ao iniciar as aulas, pensamos que as instruções iriam apenas servir para aqueles que fizeram as perguntas sobre espiritismo e o trabalho na internet. Mas, logo ao início, fomos vendo que as instruções dadas pelo benfeitor serviam para qualquer grupo de trabalho dentro da casa espírita e para qualquer trabalhador espírita. E vi como o espírito Caibar Chútil é rico nesse tipo de conhecimento. No decorrer das aulas, os entrevistadores, aproveitando a sabedoria do benfeitor, deliberaram por fazer
perguntas sobre temas diversos de O Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, e sobre homossexualidade. Quando ele analisa tais temas, o meu respeito por esse bandeirante do Espiritismo se agiganta, pois sabe analisar com sabedoria cristã cada tema, principalmente sobre a homossexualidade, onde em geral vemos tantos julgamentos e críticas, e ele, com a sabedoria que já conquistou, analisa sem julgar, mostrando-nos como a doutrina espírita consegue abranger qualquer área da psicologia humana, trazendo luz e paz para aqueles que a utilizam como filosofia moral. Muito aprendi com ele nesses meses de organização, e apesar de todo o esforço despendido, saio com a alma renovada. Agradeço a minha esposa Shelley e as filhas Eneide e Daiane pela renúncia delas para que eu pudesse muitas vezes abrir mão do pouco tempo com elas para realizar tal obra. Meus agradecimentos ao insigne codificador da doutrina espírita Allan Kardec, ao patrono do céu do Leão Denis, o benfeitor Caibar Chútil, e ao querido médium e amigo altivo Panfiro, por nos possibilitar o acesso a essas informações tão valiosas, que tenho certeza servirão de roteiro para muitos. Disse-nos o Espírito Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Esse livro é mais uma materialização desta união sincera e fraterna entre os espíritos e nós. Aproveitemos e valorizemos este esforço por parte do plano espiritual que visa a nossa regeneração. Mário Coelho, organizador, Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2016. Então segue a sequência dos programas das reuniões, conforme consta no índice desta obra, podendo servir de grande utilidade. Reúne a obra nada mais nada menos que 9 capítulos à disposição dos estudiosos, dos que estiverem interessados em saber quais são as respostas que o bandeirante do Espiritismo Caibar Chútil nos possibilita, através da mediunidade do então altivo caríssimo Panfiro, que foi presidente também do Centro Espírita Leão Denis. Uma boa leitura para todos. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Do livro Notáveis Casos de Chico Xavier, autoria de Oswaldo de Castro, pela editora GEEM. No culto do Evangelho no Lar, em Uberaba, participávamos com Chico do culto do Evangelho na casa de Wicker Batista, seu colaborador nas tarefas de Uberaba. Suas palavras eram sempre revestidas de didática e proficiência. Comentando sobre a conduta social do ser humano, assim se expressou: nenhum de nós aqui presente é o que parece ser. Não cometemos certos desatinos porque o dever social nos impede. São poucas palavras, mas dão muito o que pensar. Chico, por humildade, igualou-se a nós. Alma boa, gentil, voltada ao consolo dos que sofrem, renunciou aos sonhos que guardou no escrínio de seus mais nobres sentimentos para dedicar-se integralmente ao semelhante. Então, essa anotação está inserida no livro Notáveis Casos de Chico Xavier, de Oswaldo de Castro, pela editora GIM. Uma boa leitura. E continuamos com Jesus no nosso dia a dia. Jesus no nosso dia a dia é de autoria do Espírito José de Moraes e o médium Agnaldo Paviani. Recado aos médiuns: médium irritado torna a mediunidade azeda. Médium preguiçoso torna a mediunidade inútil. Médium melindroso torna a mediunidade doente. Médium vaidoso torna a mediunidade impura. Médium dedicado torna a mediunidade um canal ininterrupto. Médium sincero torna a mediunidade cristalina. Médium humilde torna a mediunidade grandiosa.
Existem médiuns e mediunidades. A segunda é sempre neutra, aguardando a ação moral do medianeiro para transformá-la num instrumento de socorro e trabalho, ou num instrumento de sofrimento. Meu amigo médium, a mediunidade com Cristo pode ser a sua tábua de salvação, entre aspas. Agarre-se a ela e agradeça a Deus a oportunidade de servir aos dois planos da vida. No exercício da mediunidade, não seja um robô programado para receber espíritos. Entregue-se de corpo e alma. Sinta prazer em ser médium. Sinta prazer em dar passividade ao irmão que sofre. Receba-o como se fosse um ente querido necessitado dos seus préstimos. Ame a mediunidade. Apresente-se sempre bem disposto e alegre para o momento do intercâmbio. Se a mediunidade é um peso em seus ombros, se a exerce por obrigação, é melhor repensar se vale a pena ser médium nessas condições. É o Espírito José de Moraes falando através de Aguinaldo Paviani, no livro Jesus no Teu Dia a Dia, pela editora Didier. Palavras de luz do nosso Chico Xavier. Quando atravesses um instante considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma de cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. E em outros ainda, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando energia. Pensamentos de Emmanuel. Esse está no livro Rumo Certo. O livro que eu contém são Palavras de Luz, pela editora Federação Espírita Brasileira. E assim, amados ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.